Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês nessa manhã de domingo, estudando a palavra de Deus, nosso alimento espiritual. Eu sei que provavelmente você, como eu sempre falo todos os domingos, você deve estar aí tomando seu café, ou já tomou café, está aí pleno e satisfeito, né, pastor? Feliz da vida. Feliz da vida. O pastor ainda não, diz que ainda não tomou café, faz 2 dias que não toma café. Pouco. pouco café, mas a gente vai poder hoje aí, mais uma vez aqui nesse cenário que Deus concedeu às nossas vidas, essa beleza natural, poder participar com vocês. Não se inscreva de dar o like, fazer inscrição no canal da igreja, compartilhe, né? Manda para todo mundo aí que você conhece, quem você não conhece também, e deixa o Espírito Santo guiar você para divulgar a palavra de Deus. Pastor, quer dar um bom dia para a igreja? Bom dia, comunidade, bom dia a todos que estão nos assistindo. Não só assistindo, mas participando, acompanhando. Isso é importante. Porque a pessoa senta e só assiste e não faz parte. Eu fico lá pedindo para os irmãos participar e alguns... O irmão Sérgio fica, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí os irmãos falam, bom dia. Mas que você participe, tire suas dúvidas, pergunte, é importante. A palavra é sempre uma ferramenta poderosa na vida do cristão e você e eu precisamos dela todos os dias. Essa é a oportunidade de você crescer e aprender, e o tema de hoje é importantíssimo para ter uma vida cristã saudável. Isso aí. Irmãos, o pastor já está dando um spoiler aí, então vocês estão entendendo que nós estamos fazendo o estudo da carta de Efésios, nós estamos na carta 6, no capítulo 6, começamos esse capítulo semana passada. Hoje nós vamos dar continuidade, e o tema da aula de hoje, vocês vão ver, é a armadura de Deus. Mas dentro desse tema nós vamos falar de algo importantíssimo, que é, antes de você saber usar a armadura, você conhecer seu inimigo. Mas primeiro vamos fechar nossos olhos e orar, né? Senhor nosso Deus, nós pedimos que mais uma vez a Tua graça, a Tua plenitude esteja sobre cada um de nós. Ó Deus, que os corações estejam completamente ligados à Tua vontade nesse momento, Deus. Que aquilo que o Senhor já preparou desde a eternidade, do alto do Teu trono, venha fazer morada constante em nossos corações, que esse ensino seja um ensino que modifique as nossas vidas, que corrija passos errados, ó Deus, e que sirva de inspiração para aqueles que ainda estão caminhando no conhecimento do Senhor. Ó Deus, que cada um possa se sentir completamente atento àquilo que vai ser ministrado nessa manhã. Ó Deus, por isso eu peço que o Senhor retire do coração de cada um dos teus filhos toda e qualquer preocupação, desânimo, tristeza, ó Deus, mas conceda a eles a plena comunhão com o Teu Santo Espírito. E Pai, mais uma vez, usa da minha vida conforme lhe aprouver. Que eu venha proferir somente aquilo que o Senhor permitir, aquilo que for para edificar a minha vida e a vida da igreja. É assim que eu oro, pedindo em nome de Jesus a Tua bênção. Amém. Amém, irmãos? Então o pastor já falou, mas eu queria fazer aqui, pastor, só ler uma frase aqui que talvez algumas pessoas conheçam, mas talvez algumas pessoas nunca ouviram. O senhor já ouviu falar do Arte da Guerra, de Sun Tzu? Arte da Guerra. Né? Talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar de Arte da Guerra. É um livro famoso de um filósofo chinês que era voltado para a estratégia da guerra. E já que nós vamos falar da armadura de Deus, então você já sabe que a armadura é para você usar numa batalha. E Sun Tzu, ou Sun Tzu, como alguns falam, ele dizia assim: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, isso tem tudo a ver com a vida do crente. Porque eu fiquei pensando assim, vai falar da armadura de Deus, o povo já vai ficar empolgado, né? Não, o irmão Sérgio vai falar, né? Como a gente se proteger, tudo, mas de nada adianta, né, pastor, a gente saber da armadura se eu não sei contra quem eu estou lutando. Com certeza. Não é? Então, assim, e muitas vezes eu vejo as pessoas comentando, principalmente assim, o pessoal que trabalha nessa parte de gestão, né, e de gestão de pessoas, de coaching, né, como se fala aí, que muitas vezes quando você tem dificuldade de realizar um objetivo, o primeiro inimigo é você mesmo. Sim. E eu acho que isso na vida cristã, se eu ver algum paralelo com isso também, se eu ver a dificuldade no cristão quando ele não conhece a si mesmo. Claro, na verdade, conforme diz a frase aí do livro,
nós temos a oportunidade de primeiro conhecermos o nosso inimigo. Né? A Bíblia nos dá ferramentas suficientes para entendermos as suas estratégias, né? Os seus pensamentos, o que ele quer fazer e qual o resultado que ele quer trazer em nossas vidas. Qual o prejuízo, o prejuízo que ele quer trazer dentro de nós. Pois bem, aí se você conhece essa parte, o problema então está naquilo que nós somos. E na verdade, eu gosto muito da ideia que o Senhor sempre ele nos chama para sermos vencedores. Não somos, não é por causa do Deus que nos chamou. Não somos por causa de nós mesmos. Porque o Deus que nos chamou, ele tem na sua essência a vitória. Ele tem na sua essência uma vida vitoriosa. Essa vida vitoriosa não é gerada em nós porque nós não nos conhecemos e permitimos que isso aconteça. Não nos conhecemos como filhos de Deus. Como filhos. Que é o que a carta herdeiros. Como herdeiros, como a carta vem trazendo Exatamente. desde as primeiras aulas. Né? Eu não vou ficar aqui como todo domingo, revisando aula por aula, mas vocês, quem está acompanhando, quem está atento, sabe que é disso que Paulo fala nessa carta de Efésios. Principalmente esse sentimento que nós falamos aqui agora. Filhos e herdeiros, como o pastor falou. E nós já vamos partir para a leitura, Efésios 6, de 10 a 23, mas irmãos, a 24, prestem atenção que o que a gente vai falar aqui tem muito a ver com o que o Bruno já falou na ministração do Família Unida na terça-feira, e tem muito a ver com o tema que o pastor já começou domingo passado na igreja, vivendo em tempos difíceis, falou na quinta-feira e vai terminar amanhã. Tudo isso, como eu sempre falo, como Deus é maravilhoso, Deus não deixa nada, nenhuma ponta solta. Ele, na sabedoria infinita dele, que na nossa mentalidade é muito difícil de compreender, como o pastor falou muito bem na quinta-feira, quando o pastor deu a opinião dele na pregação lá, ele falou, o pastor Alexandre falando, porque ele falou, sou muito pequeno para entender a mentalidade de Cristo. Então nós temos que entender isso. Mas se vocês olharem o contexto, porque às vezes a gente ouve a mensagem assim separada e acha que só foi aquilo. Não, Deus está sempre falando assim, está sempre te ensinando e vai ligando um ponto com o outro. A gente é que não presta atenção. E é por isso, como o pastor falou, a gente é que não se conhece. Não se conhece porque não sabe com aquilo que eu estou sendo alimentado. Então convido vocês a pegarem a Bíblia, Efésios capítulo 6. Eu vou fazer um bate-bola com o pastor aqui. Eu leio um versículo, ele leu outro. Nós vamos ler de versículo 10, no capítulo 6, até o 24. Então Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra a cilada do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o ministério do Evangelho. O mistério do Evangelho, Isso. desculpa. Amém. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Até o 24 nós vamos. Sim. Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhe informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e o amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, feita a leitura, como eu perguntei aqui, falei com o pastor, essa questão da gente conhecer o inimigo. Todo mundo, eu sei que muitos irmãos conhecem já o texto da armadura de Deus, capacete da salvação, cinto, couraça da justiça, a gente vai falar sobre isso. Mas, e eu começo por mim mesmo, preparando essa aula, e a revista foi muito pontual nesse sentido, é isso que nós vamos falar hoje,
E fiquem tranquilos, porque se a gente não terminar o assunto, não chegar na armadura de Deus que você deve estar esperando aí, a gente continua semana que vem. Semana que vem tem mais. E o importante é a gente entender aquilo que Deus quer falar e aquilo que Deus quer alertar. E a lição de hoje eu vou começar falando com vocês sobre conhecer o inimigo. Por que isso é importante, você pode estar me perguntando. Porque, por exemplo, pastor, se o senhor não tivesse um carro, vamos dizer que o senhor não tivesse um carro, e se eu fosse comprar um carro só para ir no mercado, por exemplo, para sair da casa do senhor, vamos dizer que o senhor morasse num sítiozinho, aí precisa sair do sítio e ir até o centro da cidade, o senhor vai comprar que carro? O senhor vai comprar um carro que seja suficiente para caminhar, ou o senhor vai comprar logo um ônibus, um caminhão para fazer isso? Não, o carro é suficiente. O carro é suficiente. Então, ao mesmo paralelo, eu falo, não adianta eu querer colocar, que nem a gente vê no filme moderno, aí, cheio de coisa, arma, capacete, tudo, se você vai matar um mosquito ou uma barata. Quer dizer, tem alguns caras que acham que para matar barata vai pedir tem quase que colocar a armadura do Transformers, né? Tem que pegar de Saul. Tem os caras que para matar barata precisa pegar a armadura de Saul para matar. Mas, irmãos, eu tenho que saber aquilo que Deus me dá para enfrentar qualquer tipo de inimigo, mas eu tenho que saber o inimigo das nossas vidas. E como o pastor já falou no começo, muitas vezes as pessoas não sabem. E só para os irmãos terem uma ideia, a revista traz uma pesquisa que saiu numa revista aí alguns anos atrás, que diz, ó, a fé que move o Brasil. E diz assim, ó, que 99% dos brasileiros acreditam na existência de Deus. 51% dos brasileiros acreditam na existência do diabo, 49% não acreditam. E 81% dos evangélicos creem na existência do diabo, 19% não acreditam. Aí eu pergunto para vocês, e você pode escrever aí, mas o pastor vai dar a opinião dele aqui. A pergunta é, quais são as razões que levam tantas pessoas, mesmo entre os cristãos, a não acreditar na existência do diabo? Por que o senhor acha que tem tanta gente que, como foi lido aqui, que não acredita na existência do diabo? Primeiro, irmão Sérgio, eu acho que esse número é maior. Sim, esse dado aqui a revista não traz que ano que foi feito. 81%, 19% não creem. É. O problema, aqueles que declaram não crer, são melhores do que aqueles que dizem que crê e não se previne contra. Ah, isso é verdade. Entendendo? Porque o cara que não crê, ele não tá nem aí. Ele não crê, acabou o fim de papo. Não se preocupe. Mas aquele que fala, não, eu creio, mas não se previne contra, é o pior. É o pior, porque ele é o morto satisfeito, entendendo? Ele apanha rindo. Então, assim, esse é o pior de todo, é aquele crente que diz que não, eu acredito, mas não toma postura de fé com Deus. Não toma como é que fala? O procedimento correto de saber como eu li lá na frase lá de Sun Tzu. Você conhece o inimigo, mas não se conhece? Ou você não se conhece, você vai fazer as coisas, você vai perder tudo, em tudo que você fizer. Mas às vezes você pode estar me perguntando, sim, mas eu tenho a vida boa, eu tenho... Olha nos dias de luta que você tem, onde é que você vai procurar seu consolo? Não é? Às vezes a gente vê, o pastor tem sempre falado isso, esse momento de pandemia, quantas pessoas, quantos crentes estão entrando em desespero? Não era para entrar em desespero. Tá aí o pastor, prova viva, está aqui, né, falando, passou, contraiu a doença, mas está aí, já falou isso em público. E a alegria dele, o consolo dele foi saber, como ele falou desde o começo, ao Deus que ele serve. Né? Então a gente tem que procurar entender essa questão da inimizade, de quem que é o nosso inimigo. Porque eu pergunto para você, você acha que você consegue vencer esse inimigo sozinho? Eu não consigo. Né? Não existe Rambo cristão, né, pastor? Não existe nada. Porque até mesmo Paulo, que foi um dos apóstolos que mais operaram, assim, vamos dizer assim, maravilhas, milagres, falava que tinha um espinho na carne. Então Paulo tinha algo que ele também não conseguia vencer. E ele entendeu que Deus permitiu que aquele espinho na carne fosse para a edificação dele. E Paulo ainda quando questionou Deus falou o que para ele? A minha graça te basta. Te basta. Não fica criticando ou perguntando por que você tem. Sim. E é interessante que a Bíblia fala que quando existem tentações, quando nesse lado do inimigo, que você tem que fugir. Sim. Aí eu fico imaginando que numa batalha, a melhor estratégia, às vezes, quando você vê, é você fugir, você sair, para que você possa se revestir, tomar aquele fôlego e enfrentar. Isso aí é interessante porque quando a gente vê filme, né, que é o que
Graças a Deus nossos países não vivem em conflito, Não é, porque se você for olhar aí pelo mundo, tem muitos países ainda sim. em conflito, basta ver a quantidade de sírios que vieram refugiados para o Brasil por conta de guerra, mas isso que o pastor está falando é justamente isso. Quando você sabe que você está indo enfrentar um inimigo que você não está preparado, cara, se você for para cima do inimigo, você vai morrer na certa. Então tem hora que você, opa, dá um passinho atrás, foge um pouquinho do raio de alcance do inimigo e dá uma preparada, dá uma estudada para ver o que é que você pode fazer e como é que você pode fazer para combater esse inimigo. E eu acho interessante, pastor, que é justamente sobre isso que eu quero destacar na revista. Porque o primeiro ponto, quando a gente lê aqui, ó, versículo 10, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, se eu tenho um inimigo, eu tenho que entender que não é pela minha força que eu vou vencê-lo, mas eu vou vencer o inimigo na força de Deus, na força daquilo que Deus me ensinar. É a mesma coisa, um soldado quando ele está dentro de um exército, às vezes ele até é mandado uma missão como essa do Rambo, mas aquele negócio de Rambo, aquele negócio é exceção. O cara não vai ficar a vida inteira e ele sabe que se ele ficar a vida inteira sem o apoio do exército, vai chegar a hora dele que ele vai fadar, ele vai morrer. Sim. E não vai ter jeito. Então, nós como cristãos, e infelizmente a gente tem visto que tem muito cristão andando sozinho, acho que não precisa mais da igreja, o senhor pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas qual é o perigo que o cristão que tem esse tipo de mentalidade hoje, os famosos desigrejados estão correndo? O senhor pode falar sobre isso? Da questão do cristão que acha que pode andar sozinho? Então, o cristão não pode andar sozinho. Isso aí um engano. É certo. Né? O crente que acha que ele pode andar sozinho e que ele não depende de uma igreja, ele já está fadado a perder a batalha. Porque o que acontece? A comunhão dos santos, né? A comunidade cristã, ela te capacita a você vencer, a você caminhar contra o inimigo, a você buscar e se fortalecer. E outra coisa que nós devemos ter na nossa mente é que a força e o poder não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Então, se eu não me revestir dessa força e poder que vem de Deus, né? Tolo é um homem que pensa que de si mesmo ele consegue fazer alguma coisa. Então, eu estava vendo semana passada, não sei se é profissão, não é profissão repórter não, Câmara Record, negócio da televisão desses programa. E estava falando sobre roubo de carro forte. E aí o repórter foi conversar com os vigilantes. E os vigilantes estavam falando o seguinte: é difícil, porque eu tenho que andar com um 38 e uma 12, uma escopeta na mão. O bandido, ele cerca o carro e eles vêm com um fuzil e eles param o carro, quebra o vidro traseiro, põe a ponta de uma .50, que derruba helicóptero, né, e fura o carro todo. Ele falou, não tem como resistirmos. A nossa sorte é que se abrimos o carro, conseguimos correr. Então, é mais ou menos isso aí. Você acha que você pode, mas o poderio bélico espiritual é muito maior. Não é suficiente para enfrentar se você não tiver nas mãos de Deus. Justamente. Por isso que o versículo 11 fala assim, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Foi isso que o pastor acabou de dizer. E 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que esses revestivos da armadura justamente não sair como voltar no passado, vou ter que comprar um capacete. Não, irmão, calma. É você, duas coisas básicas na vida do cristão. É você orar e jejuar. Você fazendo isso, você já começa a se revestir da armadura de Deus. A oração e o jejum são duas ferramentas fundamentais na vida do cristão. Então você já começa a se preparar, a se revestir dessa armadura de Deus a partir do jejum e da oração. E infelizmente, a gente vê, né, pastor, que tem muita gente que acha que não entende isso. Entende oração só quando os outros oram por você. Entende jejum só quando os outros jejuam por você. Ou só quando a igreja apoia. Pois é. Vamos fazer uma campanha de jejum. Aí a igreja fez. Não. A batalha é individual e pessoal. Pessoal, irmãos, e aí eu quero ler com vocês o seguinte. Quando fala assim, eu vou tratar hoje com vocês sobre o inimigo, características marcantes do inimigo que você tem que estar atento. E aí eu vou dividir alguns textos com o pastor aqui, até pastor, se eu quiser deixar aberto aí, 1 Reis 19:4, é um dos textos que nós vamos ler,
Mas a primeira coisa que você tem que estar atento, que o inimigo ele age praticamente em três áreas sobre a nossa vida. Três características dele. Ele é astuto, ele age com poder e ele age com muita maldade. O inimigo não é bonzinho não, tá? Então quando você fala de astúcia, que é o versículo 11 justamente, fala assim, todas as ciladas do diabo, ele tem vários tipos de maneira de usar dessa astúcia sobre a minha vida e a tua, que se a gente não estiver atento, a gente acaba sofrendo as consequências disso aí. Por quê? A própria palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 11:14 que Satanás se transforma em anjo de luz. Então muitas vezes você acha que não vai acontecer nada, que o inimigo não está atingindo porque a pessoa é bonzinha. É coisa que, olha, desculpa eu falar aqui, se tem alguém que faz isso, mas eu não consigo entender como é que um cristão assiste aquele Netflix, aquele Lúcifer. Porque mostra o cara, dizem, né, que já me falaram que o cara é bonzinho, que não sei o quê. Gente, como é que o diabo vai ser bonzinho na tua vida? O próprio nome já não é para assistir. Já não é para assistir, mas tem gente que assiste e acha, mas é bonito. Então tá bom, vai entrando nesse anjo de luz aí que tá te enganando. Mas olha lá, a primeira coisa que o pastor vai ler ali, a primeira área da tua vida que o diabo age com astúcia é causar depressão do espírito. Ou seja, você começa a perder o encantamento com a vida cristã. E veja que isso pode atingir qualquer um dos nós, inclusive aqueles personagens mais famosos da Bíblia. O pastor pode ler 1 Reis 19:4? E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Pastor, pode explicar de quem que o senhor está lendo aí, de quem que o senhor está falando aí, se os irmãos não lembram? Aqui é Elias. Então, e o que aconteceu com Elias para Elias chegar nesse ponto aí? Elias entrou na depressão, né? É no momento crucial da vida dele. E Elias só tinha acontecido porcaria na vida dele, né? Ele não tinha feito nada de bom, né, pastor? Ele era fraquinho, né? Elias é o cara, né? Então. Se tinha um cara pronto para poder batalhar, era Elias. Pois é. Mas no meio de uma guerra, quando a rainha decide cercá-lo. Se até amanhã, nessa hora, se eu não te matar... Ele foge e tem uma depressão. Mas assim, quando eu estava lendo a lição para a gente poder estar aqui com os irmãos, é interessante que a gente tem que diferenciar a depressão em que fala aí. De espírito e a depressão da alma. E a depressão que é uma doença. Uma doença. Isso. Né? Porque durante muito tempo, a ignorância pastoral, né, falava que o crente que tinha depressão estava possesso pelo diabo. Estava endemoniado. Então, crente não fica depressivo. Crente depressivo, ele precisa de Deus na vida dele. E não é uma verdade. Hoje a gente entende que a depressão é uma enfermidade e que precisa ser tratado. Agora, por outro lado, o diabo também se prevalece daquela situação. Como ele se prevalece de todas as fraquezas humanas. Então, o homem que está, ou a mulher que está com problema no seu casamento, está enfraquecido, o diabo se prevalece daquela situação. Então, toda fraqueza ele tenta entrar. Ele tenta mudar a cabeça. Exatamente, é aquela questão da brecha. Então nós precisamos diferenciar a depressão da alma, a enfermidade que é acarretada na vida das pessoas, e essa depressão que se chama depressão do espírito. Né? Elias teve a depressão do espírito, naquele momento em que ele achava que tudo que ele tinha feito, não tinha feito. Não tinha feito. Ou talvez, né, a gente, na Bíblia não é claro nisso, mas talvez na cabeça dele, que ele tinha acabado de derrotar os profetas de Baal ali, né, talvez na cabeça dele ele falou assim, por que eu estou fazendo tudo isso e ainda a mulher ainda vai vir, está falando que vai me matar? De repente ele falou assim, caramba, eu acho que deu uns 5 minutos ali nele que ele falou assim, fiquei desprovido da proteção divina. Né? Talvez Elias tenha sido, naquele momento, fazer um paralelo, a hora que o Rambo chegou e falou assim, acabou meu armamento, acabou tudo, o exército está longe, eu estou sozinho e agora... Porque ele achava que ele era só tinha ficado ele, né? E estamos falando de Elias, irmão. De Elias. O Rambo daquela época. Nós não estamos falando de Alexandre Sérgio. Não, jamais. Estamos falando de Elias. Que é o cara. Entendeu? Então, irmão, ó, uma primeira astúcia que o diabo vai procurar trabalhar é isso, depressão de espírito. Depois ele tem a desilusão da mente, que é a perda de esperança. Aí eu vou ler Lucas capítulo 14, versículo 21, diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor,
Então, irado, o dono da casa disse a seus servos: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e o coxo. Aí, irmão Sérgio, mas o que você está falando disso aí? Essa parábola de Lucas, que a gente fala ali do banquete, dos primeiros lugares, o dono tinha mandado sair e convidar as pessoas importantes para participar do banquete. Só que todo mundo começou com desculpa, com isso, com aquilo, eu não posso, né, pastor, eu não posso porque eu tô com o dedinho machucado, eu não posso porque a unha tá encravada. Que amanhã eu vou ficar doente. Porque amanhã eu vou ficar doente, porque amanhã vai chover e não vai dar tempo de eu fazer. Posso. E aí, o que ele faz esse paralelo? Que justamente aqueles que têm tudo para estar na mesa, no banquete com o Senhor, começam a se achar sem merecer, e aí você fica naquela de... E agora? Quem que vai? Quem vai participar? Você começa a achar que nada mais na tua vida faz sentido. Então essa seria a desilusão da mente. Você começa a perder a esperança que você tem direito a fazer parte de algo. E aí você começa a falar assim, então agora eu vou fazer atirar para qualquer lado. Não é? Mas, o que eu quero dizer com isso? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que já dá a prova ao contrário disso. É uma pessoa, é uma serva do Senhor, que a gente vem orando por ela, não é da nossa comunidade, mas é uma pessoa que eu conheço, e vários irmãos que eu conheço também estão orando por ela, porque ela está com uma filha dela presa, e a gente vem orando por isso, teve o julgamento, tudo para ser libertado, e não, por enquanto, ainda o resultado do veredito não foi favorável. Mas ela não se abateu, ela continua firme na fé, falando, entendendo que o diabo não vai colocar na cabeça dela pensamentos que façam ela desistir de orar pela filha dela. Então isso que é importante, irmãos. A gente não pode ser deixado ser levado por esse tipo de coisa. Ah, o servo saiu lá para fazer um chamado do Senhor, que o Senhor dele mandou, de chamar as pessoas, e as pessoas diziam, ele podia muito bem falar assim, eu não vou mais não. Irmão Sérgio. O Senhor mandou chamar um monte de gente que ninguém quer, para que eu vou chamar os outros agora? Para que eu vou ir pelas esquinas catar quem tá? Porque é justamente isso, meu irmão. Deus quer que nessas horas, não é porque Deus mandou você às vezes fazer algo, que no primeiro momento você faz e não dá o resultado que você estava esperando, que ele está errado. Ou que você está errado. Como o pastor falou muito bem na quinta-feira, Jesus, ele não veio esperando bênção não, ele veio esperando sabendo que ele ia ter que morrer na cruz. E como o pastor falou aqui na feira, Jesus podia falar assim, eu não vou morrer por esse povo aí não, pai. Pelo amor de Deus, aí o povo não quer nem aí comigo, estou fazendo um milagre, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, o povo ainda me troca por Barrabás. É fácil, a desilusão da mente, é fácil nós entendermos, por exemplo, a igreja pós-pandemia. Sim. Então, por exemplo, muito bom. Nós estamos aí, né, as igrejas estão retornando tudinho. O que era para acontecer hoje? Eu vou falar da comunidade. Sim. Porque no domingo eu conversei com um pastor e ele falou que está passando pela mesma situação. A mesma situação. Era para pelo menos nós fazermos 2 cultos no domingo. O senhor já tinha falado, para poder dar liberdade de quem não pode ir. Se temos uma frequência ali de 110, 120 pessoas, era para ter 2. Não, mas não dá. As pessoas, elas desiludiram com as suas mentes. E aí o que eu entendo é o seguinte, que uma das coisas que a pandemia trouxe para a igreja, e eu não vou julgar se é boa ou se é ruim, é que ela colocou cada um no seu devido lugar. O crente colocou mais crente, e o crente que estava meia boca, ele esfriou o coração de vez. Tá esfriando. Esfriou o coração, porque o que acontece? O fato de você não querer, eu não vou assistir porque é muito chato. Eu não vou à igreja porque eu tenho medo da pandemia, mas roda a cidade inteira, só não foi à praia porque não teve carona para ir. Porque senão tinha ido. Eu não posso fazer aquilo, eu não vou na igreja, eu não vou. O coração esfria, vai esfriando, e isso vai demonstrando a desilusão da mente das pessoas. E que uma das artimanhas terríveis de Satanás contra as nossas vidas é mexer no âmbito da nossa mente. No âmbito da mente. Então, depressão de espírito, desilusão da mente. A próxima forma com que o diabo age com astúcia é a distração do coração, que é a perda dos reais valores da vida. Eu vou ler para você, se o pastor quiser abrir, Lucas 10, do versículo 40 a 42. Lucas 10, do versículo 40 a 42. Nós vamos falar sobre a distração do coração,
que é a perda dos reais valores da vida. O senhor pode ler para a gente, por favor? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o que tem distraído o teu coração? Ou o meu, se eu não tomar cuidado também. Quando começou, vamos de novo, a pandemia, já que é assunto do momento, quando começou a pandemia, muitas coisas surgiram que a gente ficava: vai ter que comprar arroz, tem que comprar papel higiênico, eu não entendi aquilo até hoje, por que os Correu caras para comprar papel papel higiênico. Se Acho você não come, papel higiênico para quê? Eu acho que é porque já estava com muita cagada, né? Com muita diarreia, né? Para não falar outra coisa. Mas, irmãos, olha só. Isso é estratégia do diabo. Quando a gente fala de inimigo, do cilada, da forma com que o inimigo quer causar medo na tua vida, muitas vezes você vê, por exemplo, no filme, tá lá a guarnição, né, no forte lá esperando, e na Bíblia a gente vê isso também. O que Deus falou para Josué antes de entrar em Jericó? Ó, rodeia a cidade, dá um berro, rodeia a cidade. Isso é para você causar dano psicológico em quem você quer atingir. E o inimigo faz isso com as nossas vidas. Se você não estiver atento, toda vez que você fica ouvindo notícia ruim na televisão, que vai subir o preço da gasolina, que vai subir o preço da arroz, que foi 30, acabou. Aí você já começa, ó, aquele piripaque no coração, né, pastor? Gente, e aí, por isso que é interessante quando a Bíblia fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim. Quando você olha para trás e vê o que Deus já fez na tua vida, sim, seu coração se acalma. Ainda que você esteja vendo o preço das coisas subindo, o preço das coisas, mas fala assim: Deus proverá. Sim. É interessante, o irmão como militar e um leitor profundo de guerras e batalhas. Mais ou menos, né? Eu sou mais assisto do que ler. Mas... a gente vê que a guerra do Vietnã foi exatamente essa área que eles ganharam. Justamente. Os Estados Unidos com poder bélico, com tantas coisas, mas os vietnamitas conheciam o terreno e trabalhou o psicológico do soldado americano. Do soldado americano, que eles não queriam ir. Né? Então tinha lá o pêndulo da morte, que o cara pisava, vinha aquela bola cheia de espinho, pegava, e quando a tropa via aquilo ali, ele ficava aterrorizado. Já. Né? Então, é exatamente isso que Satanás quer fazer nessas vidas. Então, você tem que estar atento. E quando fala de mata, fala o quê? Que às vezes não é nem a questão de coisas que preocupam, economicamente falando, mas quando você põe o teu trabalho acima do seu relacionamento com Deus, você põe o seu estudo acima do teu relacionamento com Deus, você põe a tua família assim, naquele cuidado excessivo. Porque, irmãos, olha só, né, para vocês não me interpretarem mal, até porque eu estou aqui diante do pastor, e se eu falar errado, o pastor me dá uma cajadada aqui. A gente já falou da vara na hora passada, né? Pastor, mas nada disso é errado. Pelo contrário, nosso primeiro ministério é a nossa família. Sim. Né? Você tem que estudar para ser uma pessoa inteligente, tudo para não ser acusado de ser crente burrão. Tem muita gente que acha que a gente é burro, que a gente só sabe a Bíblia. Mas não, mostrar para as pessoas que existem muitos profissionais da área de ciências, médicos famosos que são cristãos. E a parte financeira, em nenhum momento está falando que você não deve trabalhar. Mas todas essas coisas não podem tomar o primeiro lugar do seu relacionamento com Deus. Você não pode colocar nada disso que eu falei acima do seu relacionamento com Deus. E tem gente que às vezes fala assim: poxa, tem dia que realmente, né, pastor? Tem dia que a pessoa, eu vou fazer uma prova, uma coisa. O pastor sabe quem de jovens que estão estudando, sabe? No dia da prova, perfeito, irmão, você está lá, você não vai poder... Incentiva, né? O pastor vai lá, estuda, se dedica, porque é o momento que você... Agora, todo dia, irmão, quando você não tem nada, para você ficar falando: mas porque hoje tem prova, e na verdade você está lá em casa assistindo Netflix, tá não sei o quê, presta atenção. Né? Ou quando você fala: porque eu tenho um monte de coisa para fazer no trabalho. Tá, mas aí você passa e olha que durante o dia, no seu trabalho, que era para você ter feito aquilo, e você não fez porque ficou de papo furado com não sei o quê, aí vai ter que ficar depois do trabalho para compensar o que você não fez. Então a culpa não é o trabalho, a culpa é a sua falta de disciplina e falta de responsabilidade no local de trabalho. Então essas coisas você tem que entender. Né? Ou às vezes vão lá falar da família:
Às vezes já tá lá com o marmanjão, que tem meu filho aqui, tá ajudando na gravação aqui. Imagina se minha mãe deixasse de ir na igreja, quando minha mãe vai junto comigo, porque fala assim, ah não, eu tenho que ficar em casa para fazer papá pro Taz. Eu Que falo para coisa ela, essa linda, coisa né? feia. Marmanjão, deixa ele comer pão seco, pão duro, ele que se vire. Já tá grandão, e tem gente que fica assim, meu filhinho, o filhinho já tá com 40 anos, barbado, você tá tratando o filhinho o filho como criança, e deixa de fazer as coisas para Deus, para tratar de alguém dentro da sua família que tem condição de caminhar sozinho. Então a gente tem que saber avaliar essas coisas à luz da palavra. Certo, pastor? Sim. Próximo texto. Além então, distração do coração, depressão do espírito, desilusão da mente. Distorção da vontade. Eu vou ler para vocês Mateus, capítulo 19, versículo 16. O pastor depois quiser deixar aí 2 Coríntios 12, nós vamos ler o 7 e o 9. Mas eu vou ler aqui Mateus 19, 16. Diz assim, ó, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí no 22, no 21 e 22, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvindo esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Distorção da vontade, meu irmão. Muitas vezes, você, chega lá, tá se arrumando, hoje eu vou no culto, não sei o que lá, aí aparece Fla-Flu hoje. Começa o jogo 2-0 Fluminense. Aí você fala, meu, é de Deus. É de Deus, vou ficar em casa. Isso quase não acontece, eu vou ficar em casa. A distorção da vontade, eu estou pegando exame de futebol, porque nós somos um país ligado ao futebol. Mas e quantas vezes, meu irmão, você deixa de ter um momento de intimidade com Deus porque você troca toda aquela sua vontade por outra coisa. Sim. Se o Flamengo perde 5-0, vamos ver, né? Era melhor ter ido na igreja. Era melhor ter ido na igreja, né? Aí agora o cara não quer nem ver suco Del Valle no meio. O cara que dá até dor de barriga no cara, né? De ver o suco Del Valle. No... Perdão os flamenguistas aí, mas, né? O pastor, como bom tricolor carioca, não poderia deixar de ir falando. Mas a distorção da vontade, irmãos, prestem atenção nisso aí. O que é que, de repente, o inimigo está usando para te tirar a vontade de ler a palavra, de orar, de ir à igreja, de ajudar? Irmãos, ó, o pastor até me dá licença aqui, mas eu vou falar. É uma coisa assim que eu estou pedindo muito a Deus para não ficar realmente chateado com isso, porque eu tenho que entender a individualidade e a necessidade de cada um. Mas eu estava comentando com o pastor aqui antes da aula. A gente poder fazer essa aula ao vivo aqui, assim, né, para vocês participarem, eu tenho chamado muitas pessoas da igreja. Eu sei que muitas pessoas da igreja têm seus compromissos, trabalham, fica difícil estar aqui. Mas tem muita gente que eu vejo que às vezes está com medo. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Você está com medo do quê? Você acha que se você for vir aqui participar da aula comigo, vai cair um raio na tua cabeça e você vai passar mal? Você está com medo de, eu não sei falar o quê? Como você não fala? Você não vive, não trabalha, não conversa com as pessoas? Isso aqui é para o reino de Deus. Tudo que é para o reino de Deus a gente não pode ter medo de fazer. A gente tem que fazer com respeito, é diferente. Mas eu não posso ter medo de fazer. Tenha certeza, lembre de que Moisés... Deus, eu não sei falar. Deus capacita. Se não capacitar, você vai estar aqui junto com um Arão da vida, com alguém para te ajudar a falar. Entendeu? Mas eu estou dando um exemplo aqui para vocês, porque eu vejo que a gente está perdendo a oportunidade. Tem muita gente na igreja que está perdendo a oportunidade de não só estar aqui junto com a gente, participando desse momento gostoso e estudando a palavra de Deus, mas você ser um ponto de ligação com pessoas da tua família, com pessoas do teu círculo de amizade, do teu círculo de trabalho, que você vai poder falar assim, assiste domingo lá na comunidade nele lá, eu vou estar participando da aula. Cara, você pode estar perdendo a oportunidade, já que você às vezes tem vergonha de ministrar no coração do teu colega de trabalho ou de alguém da tua família, mas o simples fato de você falar isso, você está levando a palavra para muita gente. Entendeu? Eu mesmo mandei convite para alguns amigos aí, eu tenho visto o pessoal falar, poxa, tão legal você. Pessoas que muitas vezes eu achava que nem iam assistir essa aula. E já assistiram e mandaram mensagem para mim, pô, legal. Então, fica aqui um apelo de novo do irmão Sérgio. Eu quero ver outros carinhas aqui. Não só o pastor, a Kézia e o Paulo que já viraram figurinha carimbada, entendeu? De novo, eu sei que tem gente que está com seus problemas, respeito e peço que Deus abençoe e continue assim. Mas eu vejo que tem irmãos que está faltando um pouquinho mais de, né? De vontade. De vontade, de coragem. Não perca essa vontade de vir aqui.
Aí, porque tem até a ver com outra coisa, que é o desânimo do corpo. O pastor vai ler aí, que é a perda de energia física. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Pode ler. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda, ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pastor, isso é interessante que eu estou lembrando agora. Quando eu morava em Pirassununga, tinha uma senhorinha que frequentava a igreja lá. Ela tinha acho que 80 e poucos anos de idade. Essa senhora ela tinha dificuldade para ir no culto à noite, porque ela morava sozinha e não tinha quem a levasse. Mas na escola bíblica, ela não deixava de ir. Não perdia. E ela ia, sabe com o quê? Com um andador. O pessoal passava na casa dela, dava carona, mas ela chegava dentro da igreja sempre empurrando o andadorzinho dela. E ela sempre falava: eu amo escola bíblica, eu sempre que eu posso, eu quero estar na casa do Senhor para aprender, porque ela falou que isso para mim é fundamental. Então, você vê a pessoa com dificuldade física, já de cansaço da idade de Paulo, quando falando, a gente já tinha comentado, de algo que a Bíblia não é clara para dizer que tipo de enfermidade ou que tipo de problema Paulo tinha que afetava ele fisicamente, não deixou de servir. Lembrando para vocês que essas cartas de Efésios, Filemão, que nós vamos Filipenses, que nós vamos ler depois, Paulo escreveu isso na cadeia. Você quer maior restrição do que você está preso dentro de um lugar e está impedido de fazer aquilo do que você gosta e não deixar de fazer? Então por que às vezes você deixa o desânimo físico parar você? Isso é estratégia de inimigo, meu irmão. O que adianta você estar com a armadura de Deus se você não consegue nem sair do lugar? Vai ficar preso lá, parado, esperando alguém. Só chegar com o dedo. Uma vez eu vi, foi até interessante. Uma vez um pastor, eu vi um pastor falando o seguinte, que às vezes você fala que você está tão firme em Deus, tão firme em Deus, tão firme em Deus, vai colocando tanta coisa, você fica tão rígido naquele firme em Deus, que o inimigo chega com um dedinho e fala assim, ó, empurra você cai e se despedaça todo. Porque você está se achando tanto que não precisa de mais nada, que não precisa de conhecer do outro lado daquilo que está te ameaçando, que você fica tão rígido naquilo que você, ó, com um dedinho, você é derrubado. Isso é religiosidade. Às vezes você está tão firme na tua religiosidade, mas deu um trava-língua aqui. Tudo bem. Mas, né, pastor? Tem gente que às vezes fica tão firme assim, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu oro não sei o quê, mas e aí, o que isso está produzindo de fruto na tua vida? Como é que você traduz isso como fruto para a igreja? Se você não estiver fazendo isso, você vai morrer religioso. Sim. Certo, pastor? O senhor Sim. quer complementar com alguma coisa? Não. Se a gente entender, a religiosidade mata. Né? Mata, porque o problema da religiosidade é que você acha que você está fazendo certo e errado. Entendendo? Então, e as igrejas, não querendo, assim, porque eu não sou essa balança, mas muitas pessoas hoje acabam sendo religiosas. E com essa religiosidade, a igreja vai se afundando, vai matando e vai perdendo o rumo correto da vida cristã. Justamente. O próximo texto que nós vamos ler, que onde Satanás também atua, nessa astúcia dele, é discórdia na família. É a perda do sentido de comunhão e respeito. Amós 3,3 diz assim, Amós, você não sabe, tem esse livro na Bíblia, tá, irmão? Amós 3,3. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Aqui está falando especificamente do casal, mas a gente tem que trazer isso para um ambiente familiar. Como é que eu, cristão, posso viver num ambiente de discórdia dentro da família? Então, se algo está acontecendo que não está de acordo dentro da família, e aí eu volto para aquilo que o pastor já tem comentado no domingo passado, na quinta-feira, eu não posso ficar me conformando com a situação, mas eu também não posso ser a brasa que incendeia o fogo da discórdia dentro de casa. Então, eu principalmente, como cristão, eu tenho que saber a hora de, como diz a palavra, que a gente já leu também, acho que no capítulo 4 ou no 3, eu não lembro. Irai-vos, mas não pequeis. Eu até posso ficar
com raiva, chateado com alguma situação. Mas a menor coisa que você faz como cristão, ao invés de abrir a boca para, né, palavra dura, sempre confunda. Palavra dura suscita Branda. a branda, Alivia o furor. alivia o furor. A palavra dura suscita a ira e a palavra branda alivia o furor. Eu sempre confundo. Tem hora que é melhor você ficar quieto. E ora, Senhor, dá graça. Deus, a mensagem de amanhã fala sobre isso. Ó, então eu não vou falar muito, que amanhã o Não, pode falar, porque de repente tem coisa que eu não sei. Não, mas irmão, quando tá falando aqui, você tem que procurar andar em comunhão. Ah, irmão Sérgio, mas na minha casa eu sou sozinho, só eu que sirvo a Deus. Irmão, você tem um papel fundamental, que é mostrar através do seu comportamento, principalmente nessas horas de conflito, a postura de um cristão. Né? Porque lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava sendo entregue, Pedro, nervosão daquele jeito, já passou a mão na espada, cortou a orelha do soldado, e Jesus falou: Pedro, quem vive pela espada morrerá. Então, cuidado, né? A gente tem que controlar esse nosso impulso. Se eu sirvo verdadeiramente a um Deus, Ele vai me dar a maneira correta de conviver e vivenciar a situação, ainda que, como o pastor falou, que esse teu testemunho tem que levar 15, 20, 30 anos, que é o testemunho de antigamente que não se vê mais. Orei 30 anos pela conversão do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, né? Como o pastor falou, hoje tem gente que ora 5 minutos. Ah, pastor, não dá mais não. Isso, pastor? Não posso mais, já orei 5 minutos assim aqui. Deus vai me translandar. Ou a pessoa falou, fiz jejum, pastor, de 21 dias e Deus não respondeu. Meu irmão, lembra que a palavra de Deus diz também, que às vezes pedis não recebeis, porque pedis mal? Às vezes não é porque você está pedindo, mas eu estou pedindo errado, então salva a vida. Não, não é isso. Só que às vezes você está querendo colocar a tua vontade na vontade de Deus. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então, cuidado com isso aí, porque se você estiver alimentando a discórdia, é outra estratégia Porque sabe o que acontece quando a gente também vê esses filmes, negócio de estratégia de inimigo? O inimigo às vezes pega, dentro lá do exército, descobre um cara que já tem um pensamento um pouquinho e começa a jogar ideia. Aí esse cara que fica lá, pô, mas tá vendo? O comandante mandou a gente fazer tal coisa e ele fica lá na tendinha, lá, de boa, não sei o que. O cara começa, a sementinha do mal, falar e ministrar na mentalidade do cara, para o cara sair do caminho. Então cuidado com isso. Vou pedir para o pastor deixar aberto aí também, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 1, os versículos 10 e 11. Porque nós vamos falar de outra coisa fundamental, que é a divisão na igreja. Perda da unidade do espírito, que eu acabei já entrando no assunto, mas é isso. Outra forma que o inimigo tem de nos atrapalhar na forma de cristão é às vezes usar da tua vida, e o pastor já falou, comentou isso na quinta, mas eu vou pedir para ele comentar de novo, usar da tua vida para ficar causando divisão dentro da igreja. O senhor pode ler para a gente, pastor? 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 10 e 11. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisão entre vocês. Olha, o que estava reportando ali? A igreja, os primórdios, a igreja primitiva, estava vendo discórdia entre os irmãos. E isso não pode, porque se você quer começar algo junto, não estou falando aqui que você não pode discutir. O pastor, muitas vezes, quando precisa discutir algo importante para a comunidade, ele vai chamar a liderança da igreja, vai pedir opinião, mas por quê? Porque ele quer que todos andem no mesmo caminho. A pastora disse também isso aqui no dia que estava aqui a pastora, e o pastor falando sobre como é que é a vida do casal, é o que a pastora falou, que ainda que muitas vezes ela não seja do mesmo tipo de pensamento dele para determinado, ela sabe que ela precisa chegar num acordo para que os dois caminhem na mesma direção. E aí isso comentou na quinta-feira do negócio do pessoal que fica dentro da igreja, né? Fofocando. Acho que foi quinta-feira que o senhor falou, foi no outro domingo. Mas eu lembro que o senhor já comentou sobre isso. E só sobre isso aí, divisão na igreja, e voltando um pouquinho, que se não esqueça de falar, que é o desânimo também, a desilusão de mente. Eu queria voltar na aula do Bruno na terça-feira, quando ele fala Jesus, da família nele, do cego que estava à beira do caminho. Muitas vezes, meu irmão, tem gente que vai ficar falando assim, não adianta você orar para Deus. Vai querer que você fique à beira do caminho. Não. O quê? Essa pessoa aí, não adianta orar não. Já está decretado já a morte, não adianta orar não. Meu irmão, calma, se você acredita em Deus,
Deus é que dá a última palavra. Então, desilusão da mente, não fica à beira do caminho. O Bruno falou isso muito bem na Família Negra terça-feira. Quem não assistiu, vai lá, assista de novo. E a divisão na igreja. Cuidado quando você está sendo usado por Satanás para causar divisão na igreja. Cuidado para quando acontece coisas que muitas vezes o pastor já comentou assim. Ah, por que você não está indo na igreja, mano? Ah, porque eu fui falar com o pastor nem me deu atenção. Ô, pastor, ele é pastor, mas ele não é pastor de uma ovelha só. Ele é pastor de várias ovelhas. Não, pastor é pastor, né, babá? Então, Há uma diferença, né? sim. O problema é que as pessoas Confundem, né? Confundem isso. O pastor tem que ser babá, ele tem que ir e todos os cultos Está disponível 24 horas por dia só para ele. Ser obrigado a entender o seu problema. Né? Às vezes eu não entendo o meu. Né? Então, na verdade, a discórdia dentro da igreja é um assunto muito complexo. Isso que eu estou sendo só por cima. É um leque muito grande, porque o maior assassino de cristãos são os próprios cristãos. O famoso assassinato de reputação, né? Exatamente. Então isso é terrível. Além da mídia bater, porque assim, um político que roubou, eu não tenho nada contra, mas nada contra os católicos. Político que roubou tudo. Católico ninguém fala, porque político católico roubou. Não, político tal roubou. Né? O que é espírita, o político tal roubou. O ladrão tal roubou. Mas se é um evangélico, pastor, cristão, não sei o quê, mandou matar o marido, roubou, mandou matar. Então, assim, a mídia já bate doído. Né? E fora... mas agora, recentemente, eles estão falando do padre lá que... mas é um padre, né? Então, mas estão falando lá do padre lá que roubou lá, né? Roubou dinheiro e tinha casa com um rapaz. Mas e na questão, e às vezes nós mesmos, dentro da própria igreja, nós nos destruímos. Eu vejo muito isso, pastor, sabe quando? Para a gente não entrar muito a fundo nisso, mas eu vejo muito isso quando eu queria lembrar aqui, eu acho que foi o senhor mesmo, de alguma dessas pregações que fala assim, pastor, foi a pastora que comentou aqui naquele dia que vocês participaram da aula, de quando alguém chega e fala assim, eu fico competindo com meu marido dentro da igreja, entendeu? Gente, não pode. Eu acho que assim, é melhor a gente ser os Demétrios dentro da igreja. Para quem não sabe, isso está lá na carta de... acho que é Judas, se não me engano. Depois eu ponho no chat para vocês. Mas é melhor você ser os Demétrios da igreja, aquele que faz todo e qualquer serviço na igreja, que ninguém sabe o teu nome, do que você Diótrefes. Diótrefes era aquele que queria toda a glória para ele, queria fazer tudo. E estava fazendo o papel de Satanás dentro da igreja. Então, cuidado com isso aí. A gente tem que caminhar unido. Se eu faço parte do exército de Deus, o que adianta eu saber usar a armadura de Deus se eu estou destoando do exército? Se ao invés de eu estar lutando junto, eu estou sendo aquele que está enfraquecendo o exército. Né? Eu vou deixar a armadura realmente para a aula que vem. A gente vai terminar sobre isso aqui, porque é preciso que vocês entendam sobre quem é o inimigo das nossas vidas. E para a gente já caminhando para o final aqui, isso tudo é a questão da astúcia, da forma como Satanás age contra nós. Qual que é o poder? Quando Efésios 6,12 diz sobre o príncipe da potestade do ar, vale a pena explicar, que às vezes os irmãos falam assim, mas o mundo não é de Deus, pastor, como é que o Satanás não foi tirado do reino celestial? Vamos, como o Bruno sempre muito faz bem, vamos contextualizar. A época desses escritos, a época da civilização, do mundo, do pensamento que existia na época, era o quê? Que havia a terra, o reino celestial e o ar como separação entre essas coisas. Então, se você quiser entender melhor isso aqui, aonde estaria agindo o mal, o diabo, que a gente vai, eu vou pedir para o pastor deixar aberto aí, João 12:31, que é um versículo famoso, mas aonde que estaria agindo o mal? Quando a gente fala o ar, seria toda essa parte espiritual. Quando fala que ele é o príncipe e as potestades, é aquilo que age no mundo espiritual, aquilo que age no mundo mental, principalmente. Porque, irmão, hoje em dia o inimigo, a maior astúcia dele é fazer as coisas às escondidas. Ele não vai fazer as coisas às claras. Algumas ele faz às claras. Quando você vê, às vezes, assim, numa guerra, o cara lançando bomba para cima de onde você está lá no forte, para meter medo em você, mas se você está
está sentindo que a barreira está segurando, fica tranquilo, o barulho pode ser grande, mas a barreira ali, ó, os muralhas de Deus estão te segurando. Mas muitas vezes o inimigo, ó, ele fica procurando a brecha. Por isso que a gente vê lá no livro de Neemias, que Neemias, quando estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém, estava fazendo o quê? Numa mão na obra e a outra com a espada na mão, porque sabia que qualquer hora o inimigo poderia tentar derrubar ele. Então a mesma coisa, a mentalidade da gente, essas potestades, esse poder que age, não pense você que no mundo espiritual Satanás não está trabalhando contra a tua vida, que tá. Só pode ler pra gente? João 12:31. Chegou a hora de ser julgado deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, a luta de Jesus é contra Satanás que está agindo. Né? E lembra até quando Jesus foi levado à tentação lá no deserto, o que Satanás fez com ele? Levou ele lá no alto do monte, mostrou os reinos e falou assim, ó, se me adorar, tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui é seu. Então, irmão, para você ver uma coisa, tem gente que às vezes está sendo se deixado levar por esse novo normal que eu estou falando aí, que tem muitas coisas que são contra a palavra de Deus, que as pessoas estão mudando um pensamento que você vê que está no mundo inteiro, e que isso aí está influenciando a nossa vida como cristão. E se eu não conhecer a palavra de Deus, se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu vou aceitar isso como uma verdade para mim. Sim. E aí vou mudar. E aí eu tô sucumbindo a esse poder de dissuasão do inimigo. O senhor quer comentar mais alguma coisa aí? Não. Porque, irmãos, olha para você ver como é que Satanás agiu. Tem 3 exemplos na Bíblia aqui. Com seu poder de argumentação, ele derrubou os nossos primeiros pais. Lá em Gênesis 3, de 1 a 14, você vai ver como que Satanás, a serpente, conseguiu agir na cabeça de Eva e de Adão para fazer eles serem desobedientes. Tudo começa por aí. Se você é desobediente, você não vai estar ouvindo a voz de Deus. Você está debaixo desse poder espiritual, desse poder das potestades do ar, que vão estar sempre buscando uma maneira de te atingir. Com poder de tentação, enganou a Ananias e Safira, que é aquela situação de que vamos pegar o dinheiro aqui, vamos vender o terreno, mas uma parte a gente fica com a gente. Não. Qualquer era o hábito que a igreja estava sendo. Tudo que se você quer dividir as coisas, então divida. Não é, eu vou dividir um negocinho. É o que o pastor muitas vezes fala na hora do dízimo lá. Eu não vou dar o dízimo porque eu tenho que pagar o remédio. Não, é porque antes você já decidiu no teu coração que qualquer outra coisa que aparecer de mais importante, você vai colocar como mais importante do que o dízimo. Porque você não confia que Deus vai prover isso na tua vida. Aí você inverte a ordem das coisas, né? E entra debaixo desse poder de dissuasão do inimigo. De tentação, né? A tentação aqui. Você fica tentado a usar o dinheiro que era para você já tinha colocado no seu coração para colocar para Deus, o inimigo joga outra coisa na tua frente para você, não usa para que você vai usar dinheiro, não, usa dinheiro para quê? Para isso aqui, depois você vai. E eu falo isso que muitas vezes eu fiz isso na minha vida. Demorei a aprender isso, demorei a confiar em Deus nesse sentido de não, primícia. O que é do Senhor é do Senhor. Como o pastor já explicou uma vez, na verdade eu não estou dando dízimo a Deus, eu estou devolvendo para ele e ele ainda me deixa eu ficar com 90%. Era para devolver 100%, mas Deus falou assim, meu filho, só devolve 10% para a gente usar no reino e você fica com 90% aí. Usa essa ótica. E poder de possessão, ele maltratou um jovem deixando quase morto. E aí realmente quando você está com a sua mente completamente vazia de Deus, aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina. Do diabo. Então se você não tiver com a sua mente alimentada em Deus, você está sendo escritório, oficina, para o diabo usar da tua vida e fazer do que quiser. E aí quando você vê essas pessoas revoltadas que saem por aí matando todo mundo, sendo mal criado com pai e mãe, sendo mal profissional, sendo mal aluno, que vive querendo passar a perna nos outros, isso não acredito que não aconteça dentro da igreja, né, pastor? Mas, né, quer passar os outros para trás. Irmão, isso serve para mim e para você. Preste atenção, conheça o teu inimigo. Lembra aquilo que eu li lá no começo. Se você se conhece o teu inimigo, você vai ter grande chance de vencer todas as batalhas que você entrar nesse campo contra ele. Agora, se você não se conhece, e mal se conhece, e conhece pouco do inimigo, você vai ganhar uma e perder outras. E depois não adianta ir chorando na igreja, como o pastor falou. Pastor, minha vida passa 5 anos, pastor, ora por mim. Cara, o que você fez nesses 5 anos que não mudou nada na tua vida? Porque ainda que a luta permaneça, você tem que mudar. Você tem que mudar. A sua luta pode estar ali, sei lá, seja uma enfermidade, alguém na tua família que você está orando para ser convertido, mas você tem que mudar. Você não pode estar naquela mesma situação de 5 anos atrás.
Algo na tua vida vai mudar se você realmente deixar Deus trabalhar. E para finalizar, a maldade. Né? Porque João 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então não pense você que o inimigo está passando mel na tua boca. Que ele vai te ajudar. No final das contas, ele vai te cobrar um preço e um preço muito alto. E o que as pessoas não entendem é que ele até dá. Dá, é o que a gente vê muitas vezes Ó, no meio artístico aí, né? Que a gente fala de gente que faz pacto. Depois que eu saí da igreja, eu prosperei. Então eu já ouvi isso. Esse negócio de igreja aí, esse negócio de estar na igreja, de dar. Depois que eu saí, eu prosperei. Você não pode esquecer que o diabo também pode dar. Sim. Só que a diferença é que ele cobra. E o preço que ele cobra é muito alto. Entendendo? Então a gente precisa estar sempre atentos a isso para não cairmos nessa cilada. E eu já ouvi casos justamente isso aí que o pastor está falando. Gente que às vezes sai da igreja porque começou um negócio próprio, e o negócio começou a fluir, e eu conheço um caso de uma cidade, eu não vou falar o nome para não expor ninguém, mas eu conheço, não é aqui de São José, tá? Mas eu conheço um caso de uma cidade com um casal que você via muito, nossa, eram muito envolvidos com a igreja, saíram para fazer o negócio, e aí com o negócio foi tomando mais tempo na vida deles do que o tempo, pararam de sair. E tudo bem, passou-se um tempo, a gente recebeu a notícia que o negócio deles assim de uma hora para outra, ó, a ponto de o pessoal ter que mandar o oficial de justiça para ir lá tomar o lugar que eles estavam trabalhando. Então, para vocês verem como isso é perigoso. Como é perigoso você não prestar atenção naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Como é perigoso você não entender que o inimigo, ele é maldoso. Uhum. Então ele vai tentar te enganar, vai tentar te corromper. E até lembrando, já que a gente está falando muito de filme, né, pastor? Muitas vezes você vê nos filmes por aí, o cara chega lá, o inimigo chega, faz a cabeça do cara, pô, para que você vai ficar aí no exército do cara e vão lá pro meu exército que você vai ser melhor recompensado, eu vou te botar como líder de um monte de gente, não sei o que, não sei o que. Aí quando você vai ver no meio do filme, o cara vai lá e corta a cabeça do cara, manda matar e fala assim, não, só te usei para poder enfraquecer o outro lá, mas eu não vou te dar nada não, entendeu? E aí tem muita gente que fica desiludido. Vende literalmente a alma para o diabo e depois não sabe por quê. Aí vai pedir misericórdia para Deus. Irmãos, eu vou parar a aula por aqui hoje. Peço que vocês prestem muita atenção nisso. Releia esses versículos aí de Efésios. Antes da armadura, entenda, procure saber quem que é o inimigo na tua vida. Procure entender de que forma a astúcia, a cilada do inimigo está te envolvendo. Se é na depressão do espírito, se é na desilusão da mente, se é na distração do coração, se é no distorção da vontade, se é no desânimo no corpo, se é na discórdia na família, se é na divisão na igreja. Procure saber se você não está botando a tua mente a serviço de Satanás. Se você está se deixando envolver por essas manifestações espirituais que nós não vemos, que está no ar, porque o ar você respira e você não vê. Então a influência do inimigo está aí. Tem muita coisa que às vezes você pode estar mentalmente consumindo e que você não está entendendo que é ardilho, trama de Satanás para tirar você do caminho certo. E maldade, tenha isso com certeza. Nada que você fizer, que não, longe da presença de Deus, longe da certeza que é Deus que está no comando, nada, pode até parecer bom nos primeiros momentos, mas o final disso é a morte. Né? Diz a palavra lá em Provérbios que há caminhos para o homem que parecem serem bons, mas o final dele é a morte. É a morte. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente já viu isso na aula não é passado. Se eu sou servo, eu tenho que entender o que o Senhor está pedindo da minha vida. Se eu sou dono, eu tenho que saber como tratar meu servo. Né? A gente tem que saber, entender o que Deus está falando na minha vida, não deixar. Por isso que Romanos 12:2 diz: renovai-vos a mente todos os dias. Eu tenho que renovar com o quê? Com a leitura da palavra, com a oração, com o jejum, para que Deus me dê a força que muitas vezes nós como humanos não temos. E aí, aula que vem, a gente fala sobre a espada, fala sobre o capacete, fala sobre o cinto, sobre a couraça da justiça, e vocês vão entender como realmente usar essas coisas para se defender desse inimigo que a gente está tratando hoje.
Amém, pastor? Amém. Se o senhor quiser completar, ou se não, se o senhor já quiser Não, orar para encerrar. eu só quero deixar um alerta para a vida cristã de cada um e um convite para que você não somente assista a aula de hoje, mas que não deixe de assistir a próxima aula, porque é importante Saber, né, essa base da vida cristã e quais são as áreas. Hoje, praticamente, o irmão Sérgio trouxe as áreas de atuação do inimigo. E é importante que você e eu possamos entender e guardar isso. E quanto mais eu e você somos conhecedores, mais podemos nos prevenir contra as astúcias de Satanás. E irmãos, é uma coisa simples, tá? Até porque, graças a Deus, mesmo sendo militar, nunca entrei num conflito, não é armado mesmo, mas já assim, tirando o serviço, já vivi algumas certas situações de tensão, de saber se ia ter que usar arma ou não, mas o mais importante é isso. De nada adiantaria hoje eu querer mostrar para vocês toda a importância daquilo que nós vamos ver da armadura de Deus, se vocês não souberem o inimigo que você está enfrentando. Eu vou estar te dando muita bagagem para você muitas vezes se achar o bam, porque matou uma baratinha ali. Mas o inimigo que está aqui o diabo é como um leão, que está rodando ao nosso derredor, como a palavra de Deus diz, só esperando a hora de pular em cima de você e estraçalhar com a tua vida. Só pode orar pela Vamos aula? orar. Professor? Pai querido, nós queremos te louvar por essa manhã. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é linda. Amém. Ela nos fortalece, nos alimenta. Ela nos dá todas as condições de vivermos uma vida cristã santa, ó Deus, pautada no Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor ajude a igreja. A igreja não é minha, não é do Sérgio, a igreja não é de ninguém. A igreja é do Senhor. Que o Senhor capacite-nos como igreja de Cristo a caminharmos, ó Pai, vitoriosos. A caminharmos, ó Deus, vencendo todas as lutas de Satanás. Quantas vezes nós já vimos crentes, ó Pai, ficando pelo caminho da batalha, porque não tiveram o conhecimento, as armas necessárias para vencerem as ciladas do inimigo. Mas nessa manhã nós temos o privilégio de aprendermos, de guardarmos e de nos prepararmos para as lutas que certamente virão, ó Pai. Guarda a tua igreja. Ó Deus, que essa aula não fique somente em 40, 50 minutos, mas que ela possa se perpetuar em nossos corações. A semana que vem, ó Pai, que ela também venha complementar. Agora todo momento de nos protegermos de tudo isso que nós aprendemos hoje, ó Pai. Pedimos a tua bênção, a tua direção, pedimos a tua bênção na vida do irmão Sérgio, usa ele de forma especial. E logo mais, ó Deus, que nós possamos juntos adorarmos ao Senhor, ó Deus, com toda a força do nosso coração. Amém. Nós bendizemos o teu nome e adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, 1, 2, 3. Beijo para a grupo. Um beijo no seu coração.